Olá, amigos e amigas, tudo bem? Vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Nos reunimos no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Nesse período de pandemia, nós estamos fazendo as aulas gravadas, enviando nos grupos, e nós estamos estudando às quintas-feiras a introdução ao estudo da doutrina espírita, escrita pelo Allan Kardec, não é? Já vimos até o item 6 da introdução. E agora estudaremos o item 7, a ciência e o espiritismo. Nós estamos trabalhando com a tradução do José Herculano Pires. Então, talvez alguns trechos que nós iremos ler, pode ser que na sua tradução esteja com algumas palavras diferentes, não é? Natural isso. Então, no item 6, a ciência e o espiritismo, aliás, também para quem começou a participar não tanto tempo aqui do grupo, nessa parte de introdução nós selecionamos alguns trechos, lemos e comentamos esses trechos para que seja compreendida a opinião, a ideia do nosso codificador Allan Kardec. Então, no segundo parágrafo do item 7, nós temos: quando a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciá-los e explicá-los, abre-se para os cientistas o campo das conjecturas. Cada um constrói o seu sistemazinho. O que o Kardec está dizendo? Existe um aspecto da ciência que são os fatos que são inegáveis. Mas quando o cientista pega esse fato e vai fazer uma observação, ele usa o seu sistema, ele se aprisiona ao seu sistema. Então ele vai citar aqui que um matemático vai sempre buscar explicar aquele fato usando as concepções matemáticas. Um químico vai sempre tentar explicar o fato usando os conceitos da química, e o físico usando os conceitos da física, e assim sucessivamente. Ou seja, a ciência ela é limitada à medida em que aquele pesquisador ele observa o fato de um prisma, de um ponto de vista do sistema que ele se aprofundou, que ele estudou, da área de conhecimento em que ele domina mais. Então ele diz que nesse sentido há um limitador muito grande para entender os fatos espíritas, como ele vai continuar dizendo. Então aqui, ainda nesse parágrafo mais para o fim, ele diz assim: os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem prudente. Então, quando a gente vê um fenômeno acontecer, ele diz assim: o que deve fazer um homem prudente? Deve falar de pronto: ah, não, isso é bobagem, nossa, olha como isso é incrível. Nenhuma coisa nem outra. Ele diz: a dúvida é a melhor posição. Foi, aliás, o que ele fez. Então, quando ele foi convidado para assistir os fenômenos das mesas girantes, a princípio ele achou bobagem, mas ele foi. Depois de insistência, ele foi. E lá estando, fez o que ele está escrevendo aqui. Observou, dando digamos assim, a chance de se convencer ali por aquilo que estava acontecendo. Foi verificar se não havia nenhum embuste, nenhum fio em cima da mesa, mexendo a mesa, ou algo embaixo da mesa, enfim. Ele foi buscar explicações sem o aprisionamento de algum tipo de ciência pré-concebida. Ele diz: é assim que deve agir o pesquisador, o cientista, porque se ele pega aquele fato e tenta encaixar exclusivamente dentro dos seus conhecimentos, nem tudo se explica pela matemática, ou pela física, ou pela química, não é? Ou por outro ramo da ciência. Então, um objeto de pesquisa novo demanda uma nova metodologia, um novo tipo de ciência, que é disso que ele está falando. Lembremos que o item 7 chama a ciência e o espiritismo, por isso ele está fazendo esse contraponto. No terceiro parágrafo, ele diz: no tocante às coisas evidentes, a opinião dos sábios é justamente digna de fé, porque eles as conhecem mais e melhor que o vulgo. Ou seja,
ele não está aqui desmerecendo, não é, a academia, os sábios, né, as ciências. Ao contrário, no tocante àquilo que eles observam, aqueles fatos, então não há quem saiba mais daquilo do que eles. Claro, com o passar do tempo, as ciências avançam e outros conhecimentos novos são acrescentados ou até vêm destruir os conhecimentos anteriores, né, e se colocar no lugar, mas ele diz, os sábios têm o seu valor naquilo que eles pesquisam, naquilo que eles dominam, né? Claro, sabem mais do que a população em comum. Mas no tocante a princípios novos, às coisas desconhecidas, a sua maneira de ver não é mais do que hipotética, porque eles não são mais livres de preconceitos que os outros. Ele vai dizer assim, olha, o fato é que os fenômenos espíritas são novos. E na hora de analisar um fenômeno novo, tanto o sábio, né, tanto o acadêmico quanto a pessoa comum tem os seus preconceitos. Ele diz, o sábio não é livre de preconceito. Aí ele vai dizer, em alguns casos ele tem até mais preconceito, porque como ele tem conhecimento, ele tenta explicar tudo através do seu conhecimento, né, como eu já disse anteriormente. Então ele diz, isso que faz com que muitos ramos da ciência de pronto fale, olha, não, o espiritismo é bobagem. Muitos ramos, veremos, nem todos. E ele diz, por quê? Porque eles tentam explicar através daquela caixinha de conhecimentos que eles já tinham previamente, quando eles precisariam analisar isso em uma outra caixinha, né, em outro campo do conhecimento. Então ele vai aqui só reafirmando o que eu já falei, né? O matemático não vê nenhuma espécie de prova senão através de uma demonstração algébrica. O químico relaciona tudo com a ação dos elementos e assim por diante. Então, não dá para explicar os fenômenos espíritas dentro dessas caixinhas. Precisamos de uma nova metodologia. Todo homem que se dedica a uma especialidade escraviza a ela suas ideias. Essa é a crítica, né, do Kardec à academia às vezes. Então, tudo ele tenta explicar através daquela ideia que ele já estudou mais. Eu me lembro, uma comparação grosseira, é claro, mas de um filme, uma comédia romântica que chama Casamento Grego. E o pai da noiva, né, ele era grego e tudo ele tentava dizer que a Grécia era a origem. Então, qualquer coisa que você falasse, se você falasse uma palavra japonesa, né, ele dizia assim, mas a origem dessa palavra vem do grego, né? Ou seja, tentar explicar tudo através dos conhecimentos que tem ali. Então, ele fala dessa maneira, esses ramos da ciência vão negar os fenômenos espíritas porque eles não se encaixam, né, naquelas plataformas que a química, a física, a mecânica, né, tem. Muito bem, continuando aqui a nossa observação. As ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria, que pode ser experimentada e manipulada à vontade. Os fenômenos espíritas se apoiam na ação de inteligências que têm vontade própria e nos provam a todo instante não estarem submetidas ao nosso capricho. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. É isso que o Kardec está tentando mostrar nesse início do item 6 aqui. Ele falou, olha, não dá para explicar um fenômeno novo com os conhecimentos antigos. Então, nós estamos tratando de inteligências. Os espíritos são inteligências e que têm vontade própria, né? Não é como a água que eu fervo ela aqui, fervo ela ali, fervo lá, a água ferve a 100 graus centígrados. E aí eu falo, tá vendo? Isso é ciência, porque eu consigo controlar o fenômeno. O espírito, ele se manifesta aqui. Amanhã, a gente quer que ele se manifeste, ele não se manifesta. Por isso, eu já contei essa história, né? Todas as vezes que o Chico ia a um programa de TV, até porque dava muita audiência, só a ida dele já dava muita audiência,
as pessoas queriam que ele ficasse mediunizado no palco e desse uma comunicação do Emmanuel, né? Lembrando que o Chico transmitia as comunicações sem nenhum chilique, né? Sem nenhum barulho adicional, mas trazia mensagens às vezes do plano espiritual. E quando diziam, e aí, Chico, vai ter mensagem ou não vai? Ele falou, não sei. Mas como não sabe, Chico? É porque eles são inteligências, né? Eles têm vontade própria. Eu posso até pedir para o Emmanuel estar presente, mas se ele vai poder ou não, não depende de mim. Perceba, né? Aí está a diferença. Eu não posso reproduzir o fenômeno espírita a hora que eu quero, porque eu dependo, né, para o contato com o mundo espiritual do outro lado. E aí o Chico então complementava: o telefone toca de lá para cá, por isso eu não tenho controle sobre a comunicação. Voltamos daqui um pouco.